Olá pessoal, vamos dar andamento ao nosso curso de Introdução à IA no Trabalho e hoje a gente vai aprender a extrair dados de texto utilizando o Cloud. Vamos lá. O que nós vamos ver então será algo parecido com isso que eu vou mostrar para vocês agora, que é o seguinte: eu tenho aqui arquivos de texto de extrato bancário como um dos exemplos. Ele é um pouco despadronizado, porém ele tem um layout. Tá? E o outro exemplo vai ser um arquivo de texto onde eu tenho informações de notas fiscais. Também não tem um padrão definido, mas é o mesmo layout, tá? Em contrapartida, eu tenho esses mesmos tipos de arquivo numa pasta. Aqui eu tenho extratos, tenho 4 extratos, cada um se referindo a um mês específico. E em outra pasta eu tenho notas fiscais, arquivos de texto relativo a notas fiscais, que é o exemplo que a gente viu agora, com o mesmo layout, porém não são padronizados como a gente pode ver aqui. E a gente vai transformar esses arquivos de texto em arquivos de Excel. A gente pode dar um exemplo aqui das notas extraídas, então no final a gente vai ter algo parecido com isso, em relação à nota fiscal, e em relação ao extrato bancário a gente vai ter algo parecido com isso. Além da saída em Excel, a gente também tem a saída em HTML. Tá? Então a gente tem aqui a saída de notas fiscais em HTML, onde eu tenho um gráfico e uma tabela mais abaixo, e o extrato bancário a mesma. Então vamos lá. Para fazer isso, eu já tenho um prompt testado e copiado aqui. Eu vou copiar esse prompt e vou colar no meu Cloud, tá? O que esse prompt está me dizendo? Ele é um pouco extenso para poder detalhar bem o que a gente quer. Eu digo aqui para ele que anexe um arquivo de texto com exemplo de notas fiscais. Antes de escrever qualquer código, que ele analise esse layout e me diga o que ele identificou. Então eu peço algumas coisas aqui para ele, depois você pode ler o prompt com mais calma. E a gente, além de inserir o prompt, a gente vai colocar sempre exemplos. A gente vai colocar sempre exemplos de arquivos. Nunca arquivos originais, com dados originais. A gente coloca exemplos. Então eu vou colocar um tipo de arquivo de nota fiscal em texto e a gente executa. Então eu pedi para ele fazer uma análise do arquivo inicialmente. Ele inicia então essa análise para fazer o tratamento de alguns dados. Para fazer tratamento de alguns dados, inclusive de número de CNPJ, que a gente pode ter problema com formato ou número de nota. É isso, então ele faz aqui o tratamento e vamos ver como vai ficar esse script. Após alguns minutos, o Cloud finaliza. Ele mostra para a gente aqui do lado direito o resultado. E ele disponibiliza para a gente o arquivo em Python, que a gente clica e já vai abrir direto no VS Code. Além disso, ele disponibiliza também a planilha e o relatório. Então, se a gente clicar na planilha, a gente vai ver o layout dessa planilha e o relatório em HTML também. A gente vai testar aqui no VS Code, porém, a gente tem que alterar a pasta de entrada dos dados. No meu exemplo, eu estou fazendo o teste então com notas. Como eu tenho as minhas notas numa pasta, eu tenho que copiar o caminho dessa pasta e alterar no script. A gente vai alterar aqui na pasta de entrada. No meu caso, eu quero que o relatório seja salvo na mesma pasta. Eu vou colar aqui. Porém, eu vou apagar o final. O nome da minha pasta é notas. Eu quero que ele salve numa pasta antes. Então, eu vou apagar essa parte onde dizia notas. A gente pode executar. Ele deverá gravar o arquivo. Então, aqui, nessa parte, a gente executa. Não deu nenhum erro na execução. A gente volta na pasta e temos aqui o resultado. Ele pegou todos os 3 arquivos, vou usar um aqui para melhorar a visualização, tratou CNPJ, tratou data, fez aqui toda a extração. A gente pode ver como ficou o HTML. Então ele traz um gráfico com uma tabela aqui do lado, com as mesmas informações, certo? Então a gente pode inclusive conferir o valor total, nesse caso, foi de 82 mil, passando o mouse aqui em cima, a gente chega nessa soma. E é isso. Então tem a extração dos meus dados de texto para Excel e para HTML. Agora a gente vai fazer o mesmo trabalho, um outro exemplo, considerando um extrato bancário. Vou pegar o meu prompt do extrato bancário, então Ctrl+A, Ctrl+C, e eu vou abrir um chat novo para poder iniciar esse novo trabalho. Eu anexo o meu arquivo de exemplo de extrato bancário.
e a gente vai aguardar a execução. E após alguns minutos, o Claude finaliza o trabalho, criando aqui o nosso extrato em HTML e também a planilha. A gente vai clicar para abrir o arquivo Python. Ele abre para a gente. Nós vamos copiar o caminho onde contém os arquivos de texto. No nosso caso agora serão os extratos. A gente copia e cola aqui nessa variável chamada pasta de entrada. A gente vai botar um R aqui no final porque o Claude acabou não inserindo. E a gente vai colocar o R aqui também na saída. E a nossa saída, aqui ele fez um pouquinho diferente do arquivo anterior, onde ele já deixou na mesma variável tanto o diretório de saída quanto o nome do arquivo. Nesse caso a gente vai apagar só o início do nome, por quê? Porque o final é o nome do relatório. A gente tem que manter, que é o ponto .xlsx. Nessa variável de saída HTML a gente vai fazer a mesma coisa, vai apagar só até aqui e manter o nome final, que é o relatório em HTML. A gente vai executar. Ele deu um erro que vamos ver o que é esse erro. Ele deu um erro de encode aqui em relação ao tipo de arquivo. E também, na hora da leitura desse arquivo, ele deu esse erro, argumento inválido. O que acontece, pessoal? Se você não souber resolver, você pode simplesmente copiar o erro e colocar no Claude, para ele poder te ajudar. Nesse caso, eu acredito que sei o que está acontecendo, em relação à posição das barras. O que a gente faz para evitar esse erro? Perceba que aqui eu coloquei o R e aqui eu não coloquei. Então a gente vai colocar aqui também, tá? Porque é para ele poder interpretar essa barra como um caminho, né? E não como um caractere especial aqui para tentar fazer outras coisas. Então a gente executa de novo e agora foi sem erro. A gente volta aqui na pasta e altera. Aqui aconteceu um problema que é o seguinte: ele salvou na mesma pasta do extrato. Por quê? Porque eu não tirei esse nome aqui final do extrato, tá? Se eu fizer isso, ele vai salvar na outra pasta. Na real, tem tirado aqui também, onde ele vai salvar a planilha. Eu tenho tirado aqui e tem que tirar o nome do extrato, porque eu não quero que ele salve na pasta extrato. Aqui eu vou manter, porque é onde ele vai ler o arquivo. Então eu deixo o extrato aqui. E nos diretórios de saída, eu não quero dentro da pasta extrato. Por isso que eu tiro o nome. Aí a gente vai executar. Executou. Como eu falei, antes ele salvou aqui na pasta extrato, eu não quero aqui, eu quero na pasta anterior. E os arquivos estão aqui. O Excel, a gente vai abrir. Então eles estão aqui, já organizado por mês. Comecei em fevereiro, depois março, abril. Comecei com saldo negativo, inclusive se a gente quiser conferir, perceba que não tem fórmula aqui. Se eu colocar uma fórmula e fazer uma conferência, o que é o meu saldo, então é o saldo anterior, meu saldo atual vai ser meu saldo anterior, mais o que creditou na minha conta bancária, menos o que debitou. E a gente pode colocar aqui do lado uma fórmula para calcular a diferença. E arrasta isso. A gente percebe que está batendo saldo, tá? Não tem nenhuma diferença. Ok? Olhando os dados do HTML, ele traz para a gente esse layout, total de débitos, total de créditos, saldo final e o detalhamento na tabela. Certo, pessoal? Então era isso, nossa aula de extração de dados de texto. Aguardo vocês na próxima aula. Um abraço e até mais.